Gente, olha, o processo de desinvestimento no segmento de mobilidade urbana da Motiva seguirá sem um prazo definido de acordo com o próprio CEO do grupo. Miguel Setas destacou que o atual cenário de taxa de juros não favorece esse tipo de operação, o que leva a empresa a aguardar condições mais adequadas de mercado para avançar com a estratégia. Para repercutir esse assunto, eu chamo aqui no estúdio a Isadora Cunha, que é a nossa colunista do CNN Infra, que já está aqui com a gente, minha querida. Sempre bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, Débora, bom dia a todos, é sempre um prazer estar aqui contigo. Isadora, vamos lá, né? Falando um pouco aqui sobre essa decisão da Motiva. O senhor fala sobre essa questão dos juros, eu quero entender do seu ponto de vista se é apenas esse fator realmente que está pesando para essa mudança de estratégia da empresa, né? Ou teria algum outro motivo para essa mudança de estratégia agora? Perfeito. Bom, acho que a Motiva, ela já vem numa estratégia de desinvestimento há algum tempo, né? Então, vamos lembrar como que foi o histórico da Motiva aqui no Brasil. Ela vem consolidando um portfólio de rodovias há bastante tempo, desde a década de 90, né? E aí com vários ativos espalhados pelo Brasil inteiro. Recentemente, inclusive, continuou investindo em rodovias, né? E aí a gente tem, por exemplo, a Fernão Dias para coroar, né, esse momento da Motiva de ser, sempre foi, né? Ela é a antiga CCR, Débora, vamos lembrar, né? Então ela sempre foi um player muito relevante no setor de rodovias. E com o passar do tempo, ela foi investindo também em mobilidade e aeroportos. Então, ela foi ampliando seu portfólio para mais do que simplesmente a infraestrutura, mas também para lidar com os passageiros efetivamente. E aí, nos anos passados, a Motiva já fez um primeiro movimento de vender a sua plataforma de aeroportos para uma empresa mexicana. E agora, né, o Miguel Setas vem já avaliando e anunciando a intenção da Motiva de alienar as suas participações nesse, né, mercado de mobilidade. E a gente fala de vários ativos, né? Eles têm ativos de mobilidade no Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo, várias linhas de metrô aqui em São Paulo. E a estratégia do grupo, segundo o que o Miguel Setas vem dizendo, é focar ainda mais no setor de rodovias. Isso mostra que a Motiva está se fortalecendo, ganhando mais musculatura ainda para competir nos próximos certames, né, das licitações de rodovias, porque esse é um carro-chefe aí do nosso país, né? Vários estados acreditam nas concessões de rodovias, o governo federal também acredita nisso e a Motiva vem se consolidando ainda mais e se mostrando, olha, estou aqui ainda no jogo e quero conquistar cada vez mais. E também reflete, como você disse, Débora, um desafio, lógico, das taxas de juros, do cenário macroeconômico que se coloca e das particularidades do setor de mobilidade. É um setor complexo, né? Vídeo que aconteceu agora recentemente com o grupo Trivia, né? Que, enfim, teve aí a retomada das linhas 11, 12 e 13 pelo governo. E seria até o gancho para a minha próxima pergunta para você, se os últimos acontecimentos, principalmente na situação aqui de São Paulo, né, acontecimentos recentes que chamaram a atenção, inclusive, bastante, se isso teria a ver com essa mudança de estratégia, talvez agora, da Motiva, e se o cenário mais provável seria da Motiva sair, literalmente, né, desse setor, fazendo essa escolha por rodovia. Sair do setor não é assim tão simples, né? A gente precisa lembrar, Débora, que são concessões que já vêm aí acumulando históricos e muitas vezes algum passivo. Então, você precisa negociar para poder sair de fato desse ativo. Tem algumas arbitragens que estão em curso, por exemplo, na Bahia, no Rio de Janeiro. Isso vai precisar ter um desfecho para que, de fato, a gente possa entender qual que é a probabilidade, né, de a Motiva ganhar, enfim, esses pleitos ou até qual a indenização que tem que ser calculada por alguém que eventualmente venha a comprar esses ativos da Motiva, né? Isso aí também tem algumas restrições, digamos assim, regulatórias. E além de tudo, a Motiva, como você sabe, ela atua em ambiente de bolsa, né? Então, tem todo um procedimento que vai precisar ser realizado para que a Motiva possa, de fato, sair, que envolve avaliação dos seus ativos, autorizações, né, das agências reguladoras
corretoras que hoje cuidam dessas concessões e, claro, a precificação dos seus ativos e o interesse do mercado. Então, acho que é por isso que a Motiva vem avisando, olha, pessoal, estou com interesse em vender esse segmento. Talvez, no primeiro momento, ela não aliene 100% das suas participações. Como eu disse, ela tem diversos ativos espalhados pelo Brasil, mas quem sabe ela possa trazer mais um acionista aí que possa, com capital, fazer frente aos desafios que ela vem enfrentando em função do cenário de juros. Sabe o que eu acho interessante, Débora? Todos os ativos da Motiva, eles são rentáveis, eles são um bom negócio. As linhas 8 e 9, que aqui em São Paulo, estão sofrendo um pouquinho mais em função justamente da taxa de juros, mas essa estratégia de você, de fato, né, desinvestir para poder focar num outro segmento, eu acho que já vem sendo parte do que a Motiva vem construindo. Mas isso também não levanta um alerta para a gente nesse momento de que as concessões ferroviárias, esse modelo de concessões ferroviárias talvez precisam ser revistos aqui no Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que a Motiva, ela apostou no setor de trilhos de passageiros há bastante tempo. Então, vamos pegar a história da Motiva aqui em São Paulo, né? Ela conquistou, por exemplo, as linhas 4, a linha 5, a linha 8 e 9 e vem aí fazendo uma história na mobilidade de São Paulo, né, transportando aí diversos passageiros. E conforme o tempo foi passando, porque esses são contratos desde a década de 2000, Débora, são os primeiros contratos, né, e eles foram se aperfeiçoando. Hoje, se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, com as linhas 11, 12 e 13 da CPTM, né, que você me perguntou há pouco, o contrato que hoje foi, né, abraçado pela Trivia Trens, das linhas 11, 12 e 13, que antes eram operadas pela CPTM, ele já era um contrato mais moderno. Ele já previa, por exemplo, Débora, uma fase de transição muito mais tranquila, mais extensa. Então, a CPTM ficou convivendo com a Trivia, por exemplo, durante um ano inteiro. E aí, depois de findado esse ano, ainda foi começar uma operação assistida com a Trivia, e essa foi uma lição aprendida nos contratos anteriores. A gente viu que nas linhas 8 e 9, por exemplo, operada pela CCR, né, pela Motiva agora, a gente teve diversos desafios operacionais quando a Motiva entrou no ativo. E justamente em função desse aprendizado, Débora, é que a gente teve um contrato mais bem desenhado. Mas ainda há muito espaço para aprimoramento. Sim, porque ainda tivemos todos os problemas que a gente acompanhou com a Trivia. E aí é onde, né, eu te pergunto, houve falha nessa transição, mesmo com essa melhoria, mesmo, né, tendo um ano inteiro de assistência, como você muito bem pontuou, essa transição, um período ali assistido, houve como separar falhas naturais de uma transição que é muito complexa, talvez, de uma situação de que, olha, a concessionária então assumiu muito precipitadamente, porque teve todo um trabalho de transição muito diferente de contratos anteriores, como você muito bem já explicou. Perfeito. Acho que você pegou o ponto. Há uma complexidade enorme e não só uma complexidade, há uma necessidade de investimentos que é premente. Vamos pegar o contrato da Trivia, então, para ilustrar o que a gente está falando. A gente tinha já a expectativa de um investimento de quase 14 bilhões de reais nas linhas 11, 12 e 13 para conectar o centro a Guarulhos e outros tantos municípios aí, servir toda a zona leste de São Paulo. Esses 14 bilhões de investimentos, eles não são uma necessidade de agora, mas a concessão faria frente a isso. Quando a gente concede esse ativo, a gente está dizendo, olha, o governo do estado, ele está decidindo por delegar a operação desses trilhos, né, enfim, dessas linhas, para alguém que venha somar em expertise, claro, compondo com a expertise que já é da CPTM, que hoje opera esse ativo, mas também compondo em necessidade de investimentos. Então, hoje, esses 14 bilhões de reais, eles já eram uma necessidade sabida. Isso mostra para a gente, Débora, que essa infraestrutura era uma infraestrutura desafiadora, era uma estrutura que possivelmente já estava na iminência de uma obsolescência e que a gente precisaria, claro, tratar dela com todo o cuidado, né, com toda a cautela. Agora, realmente, depois de um ano
de, enfim, uma transição que foi sendo feita e governada ali pelo contrato, mas um período, né, de operação assistida que estava iniciando agora. O que o governo do estado falou foi, de fato, o desafio é muito grande, isso se mostrou em função de tudo que aconteceu, né, de um trem que pega fogo, de sistemas que eventualmente não estão ali funcionando da forma mais adequada. E nesse momento a agência reguladora, a Artesp, que é quem faz a regulação dos trilhos em São Paulo, falou: espera aí, eu acho que ainda precisamos observar com mais cautela ainda essa assunção pela Trívia. E então o governo do estado fica no ativo por mais 90 dias, com uma operação assistida ainda pela CPTM, possivelmente a Trívia observando, né, essa operação mais de perto ainda e aprendendo a lidar com um sistema que não é o ideal, infelizmente, porque ele precisa de mais de 13 bilhões de reais em investimentos, mas que já serve a diversos passageiros, com uma projeção de mais de 1 milhão de passageiros por dia, pelo menos 1,2 em 2040, essa é a projeção do estado. Então, esses passageiros, eles precisam ser transportados de forma adequada e o governo do estado, então, segurou a rédea disso para que a Trívia possa aprender ainda mais, comunicar melhor com o usuário e, de fato, ter essa transição guiada com os investimentos que são necessários, que possam ser realizados o quanto antes. Isadora Cunha, nossa colunista aqui do CNN Infra. Minha querida, muito obrigada, sempre bem-vinda aqui no estúdio. Volte mais vezes. Voltarei, Boa semana para você. Obrigada, Boa querida. semana.